A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos dando início a mais uma aula do curso básico em teologia do CETADEM, começando hoje o estudo de uma nova disciplina do nosso curso, a disciplina de homilética. E nesta disciplina de homilética, hoje na primeira aula, nós vamos estudar na lição de número 1 o que é homilética e na lição de número 2 vamos estudar sobre o pregador. Eu sou o professor Fábio Henrique Tavares de Oliveira, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom, na lição de número 1, tem como título o que é homilética. Afinal de contas, o que é homilética? É muito comum, irmãos, muitas vezes, em alguns púlpitos da nossa igreja, Assembleia de Deus, eu vou falar da nossa igreja, que é onde eu conheço, não vou falar de outras que eu não conheço, mas na nossa igreja, de vez em quando a gente ouve algumas pessoas falando de homilética e hermenêutica, como que fosse uma coisa ruim, como que fosse uma coisa negativa e até coisas que impedem a ação do Espírito Santo no meio da igreja, etc. Mas isso, irmãos, não tem nenhum fundamento bíblico, né? Isso aí é um mero discurso de ignorância, né? A homilética e a hermenêutica são duas ferramentas muito importantes para o obreiro, a obreira do Senhor. Então, afinal de contas, o que vem a ser homilética, né? Não confundir com omelete. Omelete é aquela comida saborosa que é feita com ovo, mas aqui é homilética com H. Então, essa palavra homilética provém do grego homiléticos, que significa sociável. Há também no grego o verbo homilei, que significa estar em companhia de, e o substantivo homilos, que significa assembleia. A homilética, né, ela nasceu entre os gregos com o nome de retórica, depois ela foi adaptada para o mundo romano com o nome de oratória. É interessante, irmãos, que muitas coisas inventadas pelos gregos receberam outros nomes no contexto romano do Império Romano. Até os deuses gregos, quando os deuses gregos eram também, muitos deles, adorados pelos romanos, só que com um nome diferente, né? Como, por exemplo, o deus do vinho e da farra, né? Da devassidão, da bebida e da devassidão, né? Na Grécia era Dionísio e entre os romanos era Baco, né? Era Baco. Então os romanos davam um nome diferente para a mesma coisa, né? Então os gregos, né, usavam mais o nome de retórica, os romanos de oratória e no mundo religioso, no contexto religioso, recebeu aí o nome de homilética. Então, essa palavra homilética é bastante utilizada no contexto religioso. Aqui tem algumas definições interessantes para a gente se situar. A oratória se refere a um conjunto de regras que constitui a arte do bem dizer, a arte de discursar, né, de falar, é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. É interessante, irmãos, isso é tão importante para prender a atenção dos ouvintes e para comunicar bem uma mensagem, porque o importante não é falar, o importante não é falar muito, o importante é fazer com que os nossos ouvintes nos entendam. O importante é fazer, em primeiro lugar, com que nossos ouvintes prestem atenção no que a gente está falando, a gente tem que cativar a atenção do auditório e, em seguida, além de chamar a atenção deles, a gente precisa falar de forma eficiente, para que haja uma comunicação eficiente. Então, mesmo que o povo, irmãos, mesmo que alguém, mesmo que o seu público não saiba o que é homilética, mesmo que o seu auditório, a sua igreja, não saiba nada dessas coisas, todo mundo sabe quando alguém fala bem e quando alguém fala mal.
Todo mundo sabe quando uma pessoa discursa bem, prega bem, com elegância, com precisão, com fluência, né? E sabe também quando alguém prega de uma forma assim bem enfadonha, né? Então, a oratória se refere a esse conjunto de regras que constitui a arte do bem falar em público. A eloquência, capacidade de falar e expressar-se com desenvoltura. É o dom natural da palavra, desenvolvido de modo coordenado, coerente e fluente. Você não é só falar, você tem que falar uma ideia, você tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo, tem que ter um tema, tem que ter um fio da meada. Você tem que saber onde quer chegar. Então você vai falar uma coisa com começo, meio e fim, né, para que a pessoa entenda as coisas. Tem gente que abre a boca e solta uma metralhadora giratória e aí ela fala de tudo um pouco e no final das contas você pergunta, você falou sobre o que mesmo? E a pessoa não sabe. Ela não sabe o que está falando, não sabe aonde quer chegar e não deixa nenhuma marca nos ouvintes. Aqui fala uma coisa interessante, dom natural da palavra, desenvolvido de modo coordenado e tal. É importante, irmãos, a gente entender que existe sim, esse dom natural para o discurso, para a oratória, para a eloquência, para a homilética. Existem pessoas que têm uma facilidade maior, desde pequeno, tem uma facilidade maior de falar em público, de se expressar publicamente. Já tem pessoas que, desde pequena, já têm mais dificuldade de se expressar em público. Existem cursos, existem técnicas de oratória, de retórica, que ajudam as pessoas, né, a desenvolver essa capacidade de falar bem em público, mas quem tem o dom natural, ela, vamos dizer assim, tem mais facilidade, vai mais longe e pessoas que têm o dom natural de falar bem em público e, além disso, estuda a homilética e estuda a oratória, estuda isso, então essa pessoa vai, vamos dizer assim, se aperfeiçoar cada vez mais, cada vez mais. Então, a retórica é a arte do bem argumentar. É o estudo teórico e prático das regras que desenvolvem e aperfeiçoam o talento natural da palavra, baseando-se na observação e no raciocínio. Então, é importante a argumentação, você tem que ser persuasivo, você tem que ser convincente, as pessoas têm que entender o que você está falando e acreditar no que você está falando. É muito importante. As pessoas só vão acreditar se primeiro entender. Então, tem que entender e, ao entender, observar que você está falando uma coisa bem direitinha, e você não está falando uma coisa sem pé, sem cabeça, está falando uma coisa bem direitinha, com começo, meio e fim, a pessoa pega ali o fio da meada, então é mais fácil da pessoa crer, da pessoa acreditar no seu discurso, tá certo? Então, isso é importante. A origem da homilética. Então, vamos ver aí, tanto no âmbito não religioso, como no âmbito religioso. No âmbito não religioso, a retórica e a oratória tornaram-se sinônimos para identificar o discurso persuasivo. O que é um discurso persuasivo? É um discurso convincente. O discurso persuasivo é um discurso convincente, que você não deixa dúvidas daquilo que você está falando, e as pessoas elas entendem facilmente aquilo que você está colocando para ela. Então, vamos dizer assim, fora da igreja, fora do âmbito religioso, essas palavras retórica e oratória, na prática é a mesma coisa, né? Consideram elas como sinônimas. Mas no contexto religioso, passou-se a adotar mais a palavra homilética, né? A palavra homilética. E
o discurso, a pregação do pastor, do padre, é chamado também de homilia. Qual foi a homilia do pastor ontem no culto de doutrina? Né? Então, a homilia se refere ao discurso, à pregação, ao ensino que ele expôs lá naquela pregação, dentro daquele contexto religioso. Então, na igreja, passou-se a adotar essa palavra homilética. Então, irmãos, a homilética é a arte e a ciência que trata da preparação e da comunicação de sermões religiosos. Então, observe que aqui a gente está saindo do geral para o específico e aqui a gente está enfocando a questão do contexto da igreja, que é o nosso caso aqui. Então, observe que tem duas palavras importantes, arte e ciência. Eu falei para vocês que tem a questão do dom natural, tem pessoas que têm mais facilidade de argumentar, né, de pregar, de falar em público, de articular as ideias, encaixar uma ideia com a outra de forma concatenada, de modo que faz com que as pessoas entendam a sua mensagem. Né? Então, é a arte e a ciência, porque tanto tem o dom natural, como também tem as técnicas e o estudo para você se aperfeiçoar, tanto para preparar o sermão, como também para comunicar ou pregar o sermão religioso. Então, a homilética, irmãos, ela trata não somente, vamos dizer assim, do discurso. A homilética, ela não trata somente daqueles 30, 40, 50 minutos de pregação, não. Ela trata também do que vem antes da pregação. O seu pastor vai lá à noite, no dia do culto de doutrina, ministra lá aquela palavra no culto de doutrina, mas aquela palavra ali, ele preparou antes. Ele preparou um esboço, ele preparou lá um estudo, ele estudou aquele texto bíblico que ele vai expor, que ele vai comentar. Então, antes da pregação, tem todo um tempo de preparação. Então, isso é o que se recomenda. O pregador precisa se preparar antes. E quando ele tem a oportunidade na igreja, ali vai para a segunda fase, que é a comunicação do sermão, que é a homilia, que é, de fato, a pregação. Então, a homilética trata tanto da preparação como da comunicação do sermão religioso. Texto 2, como era a pregação na igreja primitiva? Vocês sabem que naquela época não havia templos construídos e os cultos eram celebrados nas casas, razão pela qual as homilias tinham um cunho muito informal e familiar e eram mais voltadas para uma conversação em grupos. Olha aqui a palavra homilia. O que é homilia? Hoje, no nosso linguajar assembleiano, a gente fala muito a doutrina. Qual foi a doutrina do pastor de ontem, dessa semana? Qual foi a doutrina dele? A doutrina dele foi boa? A doutrina dele não foi boa? Você gostou da doutrina? A gente tem esse costume na Assembleia de Deus falar a doutrina. Tem igrejas, mas no contexto, por exemplo, católico, fala a homilia, em outros lugares fala o sermão, né? Então, na época da igreja primitiva, as pregações, as homilias, os sermões eram mais voltados para uma conversação em grupo. Os métodos empregados para esse tipo de pregação eram os de argumentação, em que os pensamentos do texto bíblico eram expostos e discutidos de forma ponderada. Outro método era, além da argumentação, o explicativo ou didático. O dirigente escolhia um texto do Antigo Testamento, naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, né? No início da igreja primitiva, a Bíblia que eles usavam era o Antigo Testamento. Depois foi que foi sendo produzido o Novo Testamento. Então, eles escolhiam um texto das Escrituras do Antigo Testamento e, depois de lido, passava a explicar aquele texto. Depois, ele fazia aplicações à vida cristã diária dos crentes.
é o que chamamos de pregação expositiva. Então, a pregação expositiva. Expositiva vem de expor. Então, o que é uma pregação expositiva? É você ler o texto, explicar o texto, ou comentar e explicar o texto e aplicar o texto. Então, os três pilares, né? Os três pilares da pregação expositiva. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Então, você tem que ler, explicar e aplicar. Né? Então, você tem que ler, o seu esboço é o texto bíblico que você vai comentar. Depois que ler, você tem que fazer a exegese, levando em consideração as regras da hermenêutica, da boa interpretação, você vai interpretar o que é que o texto está dizendo, qual é o sentido do texto. Você vai explicar o texto, vai comentar o texto e você vai também aplicar. Então, tipo assim, o que é que esse texto tem a ver comigo? O que é que lição a gente pode tirar desse texto para ser aplicado na nossa vida, hoje em dia, na minha vida individual, na vida da igreja? O que é que esse texto tem a ver com nós do século XXI? Então, isso é a aplicação do texto. Então, o tripé da pregação expositiva é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, é muito importante isso, essas três coisas. Novamente, aquele texto lá de Atos, que a gente começou a aula falando hoje, Atos 18, 24 a 25, certo judeu chamado Apolo, ele era, primeiro, um homem eloquente, segundo, tinha grande conhecimento das Escrituras, terceiro, ele era instruído no caminho do Senhor, e quarto, era fervoroso de espírito, quinto, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus. Então, são qualidades fundamentais, importantes na vida de qualquer orador, de qualquer pregador, de qualquer pessoa que, no seu dia a dia, exerce o seu ministério, o ministério da palavra e da doutrina. Palavra e doutrina, palavra e doutrina. Então, quem prega as Escrituras, expõe as Escrituras, precisa desenvolver essas qualidades para melhor ter mais eficiência no seu ministério. O desenvolvimento na arte da expressão. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Pode falar. Vocês estão vendo aí os slides? Está direitinho? Está passando bem os slides? Sim, amém, ok. Amém. Está ok. Então, irmãos, o desenvolvimento na arte da expressão. Nem todos possuem o dom natural da palavra. Não sei quantos aqui de vocês possuem o dom natural da palavra. Mas aquele que aspira e exerce o ministério da palavra deve buscar aprimorar a sua capacidade de expressão. Independentemente, vamos dizer assim, se tem ou não tem o dom natural da palavra, o pastor, o pregador, presbítero, bispo, a Bíblia usa três palavras, pastor, presbítero e bispo, Essas três palavras têm o mesmo significado na Bíblia. É o dirigente da igreja local, é a pessoa que exerce o pastorado de determinada congregação. Então, a Bíblia diz que o pastor ele precisa ser apto a ensinar. Então, mesmo que a pessoa não tenha o dom natural, da retórica, da oratória, não tenha essa facilidade toda, mas ele deve buscar estudar as técnicas e desenvolver a capacidade de expressão. A comunicação clara é indispensável ao bom desenvolvimento na exposição da mensagem. Quem prega de forma clara e se expressa bem, será mais ouvido. Irmãos, isso é importante demais. Lembra da parábola do semeador? Uma das sementes que não deu fruto é que caiu à beira do caminho,
veio as aves do céu e comeu a semente, e não chegou a produzir fruto. Mas aí Jesus, quando explica, diz é o quê? É quando alguém ouve a palavra e não a entendendo, e não entendendo a palavra, aí vem o maligno e arrebata do coração. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada por nós, a gente tem que primeiro ter essa preocupação de fazer com que ela seja apreendida na mente da pessoa. A pessoa precisa entender cognitivamente, na sua mente, o que significa aquilo, para depois descer para o coração. Às vezes tem pregador que fala, né? A pessoa não entende nada, mas ele fala de uma forma que ele quer atingir só o coração das pessoas, quer atingir só a emoção das pessoas. E as pessoas se arrepia e chora e pula e faz tanta coisa, mas aquela palavra, irmãos, tem aquele efeito de emocional, mas depois daquele culto acabou. Ninguém sabe mais nem o que foi que ouviu. Não ficou nenhuma semente plantada. Então, a palavra que tem poder de transformar, de fazer o que lhe apraz, é aquela palavra que você prega, que você ensina, a pessoa entende com a mente, e ali depois que a pessoa apreender aquilo com a sua mente, é que vai descer para o coração. Então, a gente tem que pregar de forma clara. É por isso que eu sempre digo: o pregador não pode, irmãos. É muito comum a gente ir num culto, numa das nossas congregações, na igreja, Assembleia de Deus, e em outras também. Mas é aquilo que eu disse, né? Vou falar aqui da nossa. Mas vai lá, um irmão, ou um pastor, ou um pregador tem a oportunidade, ele não sabe o que vai falar, não, abre a Bíblia lá na hora, às vezes até antes já tinha decidido qual texto falar, mas quando chega lá na hora, só faz ler aquele texto e fala de tudo no mundo, menos do texto que ele falou. Aí fica soltando tiro para tudo quanto é lado, fala uma coisa e outra, vai em Gênesis, vai em Apocalipse, vai no período interbíblico, vai na história, vai nas fake news que ele viu no Zap, vai não sei aonde, não sei o quê. Ele fica dando tiro para tudo quanto é lado, para poder ver se o povo se alegra, se emociona o povo. Aí, se ele disser uma coisa que o povo gostou, aí ele vai, vamos dizer assim, explorando aquela área ali, que é para botar lenha na fogueira. Isso, irmão, não é por aí. Não é assim, está errado. O pregador, ele vai lá ministrar a palavra, ele tem que saber o que é que eu quero que os meus ouvintes aprendam. O que é que eu quero que a igreja receba e pratique a partir desta palavra? Então, ele tem que ter uma coisa, um discurso com começo, meio e fim. Com começo, meio e fim, as ideias perfeitamente articuladas, uma após a outra, numa sequência exata, que facilite o entendimento, e não ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Quando uma pessoa vai pregar, irmãos, e não sabe aonde quer chegar, fica falando de tudo, aí perde a atenção do ouvinte. Há pouco tempo assim, mais de ano já, eu acho que foi em 2019, final de 2019, um pastor que é acostumado, pastor de pregar em grandes cruzadas, veio pregar aqui no Templo Sede, e ele começou a pregar, né? Só que ele fez um arrodeio tão grande, ele fez uma introdução tão grande, que a introdução ficou do tamanho da pregação dele. Quando chegou na hora de falar o que queria, não tinha mais tempo, e se perdeu naquilo e tal. Aí o povo já tinha se perdido há muito tempo. O povo já não estava mais acompanhando, não teve o resultado que ele queria e tal. Aí é fácil, bota a culpa no diabo. Eu senti um peso muito grande depois que eu repreendi o inimigo e foi que o negócio melhorou. Não tem nada de inimigo, não tem nada de peso. É a pessoa que se perdeu na palavra. Né? Recentemente também eu vi em uma de nossas congregações, a pessoa foi pregar lá, o tema lá da festividade era lá em Romanos, acho que é 13, uma coisa assim,
em Romanos 13, não sei o quê, um versículo que fala lá de despertamento, né, de despertar a igreja. O tema da festividade é essa, despertar a igreja. Aí, só porque era em Romanos, lá no livro de Romanos, aí a pessoa, quando foi pregar, aí foi falar do capítulo 1 de Romanos, foi falar do capítulo 2 de Romanos, do capítulo 3 de Romanos, do capítulo 4 de Romanos, do capítulo 5, aí vai, capítulo por capítulo, passou o tempo todinho falando de um bocado de capítulo de Romanos, e a hora já tinha ido embora, e depois falou 5 minutos no tema da festividade, tá insuficiente. Então, esse negócio de ficar passeando, às vezes, a pessoa quer demonstrar erudição, quer demonstrar que sabe, que conhece, não sei o quê, lá vai. Então, isso aí perde muito tempo nisso e o suprassumo da coisa, o objetivo, o tema, não falou nada. Aí o povo se perde, irmão. Esse negócio muito longo e arrastado, que vem desde muito tempo, não sei o quê, o povo se perde, sabe? Então tem que ter cuidado. A arte de expressão. A arte de expressão envolve vários aspectos, dentre os quais a voz, a técnica de oratória e o conhecimento da língua materna. Tudo isso ajuda. O pregador tem que tomar cuidado com o tom e a altura da voz. Se você, irmãos, falar muito baixo, as pessoas vão ter dificuldade de ouvir. Se falar muito longe do microfone, as pessoas não vão ouvir bem. Né? Às vezes tem gente que fala que é tão morgado, com um desânimo tão grande, que o povo fica oprimido. Só a pessoa fala, porque a forma como você fala, irmãos, pode estimular o povo a ter interesse por aquilo que você está falando, ou pode desanimar o povo. Então você tem que ter cuidado. Não pode falar alto demais, não pode falar baixo demais. Tem hora que você pode até aumentar a altura da voz, tem hora que diminui. Então isso tem, né? É como a música, né? Tem aquelas partes mais altas, mais baixas. Então você tem que saber trabalhar muito essa questão, né, da voz. A técnica de oratória e o conhecimento da língua materna. É muito importante você, vamos dizer assim, falar bem, né? Porque quando a pessoa, no falar, ela comete, vamos dizer assim, erros de português muito grosseiros, isso chama a atenção do povo para aquele erro de português. E o povo, ao invés de ficar ligado no conteúdo da sua mensagem, que é o que é mais importante, a pessoa vai ficar ligada no erro de português. E às vezes, irmãos, tem pessoas que são tão preconceituosas, começam a ouvir alguém, se aquela pessoa comete muitos erros de português, aí a pessoa não quer mais nem ouvir, acha que a pessoa não tem autoridade para falar sobre o resto do assunto. Então, é sempre bom a gente tentar melhorar cada vez mais, né? Então, o tom de voz, a altura da voz, a postura física. A postura física. Você não deve, irmãos, pregar se escorado, né, no púlpito, né? Se escorado no púlpito com a mão no queixo e tal, não sei o quê. Não, você tem que ter uma postura física normal, sem cacoete, sem mungango, como diz aqui o nordestino, é uma coisa normal. O que tem que chamar a atenção do povo é o conteúdo da sua pregação. O povo não pode estar ligado nos seus cacoetes, nas suas coisas. Não, o que é que deve chamar a atenção do povo é o conteúdo da sua mensagem. Né? Então, tudo isso é importante e ajuda. A pregação pensada, raciocinada e ponderada, previamente sob a inspiração do Espírito Santo, tem uma aplicação mais sólida e compreensível. Preste atenção nisso aqui, irmãos, previamente sob a inspiração do Espírito Santo. Olha, irmãos, a inspiração do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela não vem somente na hora de você comunicar ou pregar o sermão, não. Ela também vem na hora da preparação.
o pregador, ele deve orar a Deus, ele deve meditar, né, e pedir a Deus uma palavra, né? Eu sou dirigente da congregação central e toda terça-feira temos a responsabilidade de levar a palavra no culto de doutrina. Então, eu peço a Deus, eu busco a Deus, medito, para que Deus me oriente numa palavra, num texto, num tema, que a igreja está precisando naquele momento, naquela semana. Então, a gente prepara antes, a gente gasta várias horas. Quer dizer, aquele sermão ali foi só 30, 40 minutos para pregar ele na igreja. Mas o tempo que eu investi nesse sermão, na preparação dele, foi muito grande, foi muito maior. Então, a gente tem que entender que a inspiração do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo, não é só na hora de falar lá na igreja, não, mas na hora da preparação também, na hora que a gente vai estudar o texto bíblico, né? Então, isso precisa também da ajuda do Espírito Santo. Já em uma pregação de improviso, os pensamentos podem ser vazios e incompletos, pois se baseiam em recursos instantâneos que a emoção oferece. Então, isso aqui, irmãos, tem demais, é aquilo que eu disse. A pessoa tem a oportunidade, pega lá o microfone, não sabe o que quer falar, não sabe o que quer dizer, aí começa a enrolar. Graças a Deus por essa oportunidade, que bom estar aqui, e não sei o quê, que bom, quem está alegre com Jesus, diga amém. Aí começa, né, aquela enchendo linguiça, não sei o que mais nada, e lá vai, vamos por aqui, Jesus é bom e tal, quem está alegre, diga amém, não sei o que. Aí fica querendo se segurar em alguma coisa, né? Fica procurando se segurar em alguma coisa para poder o povo gostar, e amém, glória a Deus. Aí se ele disser qualquer coisa lá, e o povo gostar, aquilo, aí ele vai falar naquilo. Então fica, aí quando o povo já fica meio desanimado, ele já inventa outra história. Aí, meu amigo, aí passa de uma história para outra, vai de um assunto para outro, fala de tudo no mundo e no final de contas não fala nada. Porque quem fala de tudo, no final das contas, não fala nada, não fica nada. O povo pode até ter uma emoção ali no momento, mas aquilo ali é um fogo de palha, né? E não traz resultados duradouros, não muda a vida das pessoas, não muda a atitude das pessoas. Emoção e razão devem unir-se na pregação e para que sejam evitados os extremismos. Uma pregação, ela tem que alcançar a razão, a nossa pregação tem que alcançar a razão, o intelecto, o entendimento, mas também tem que alcançar o coração, a emoção. É porque o homem é um ser completo, integral, corpo, alma e espírito. Então, a gente não pode pender só para um lado. Então, não só emoção, nem só razão. Né? Tem que ter as duas coisas. Ambas devem estar juntas, dosando a mensagem, tornando-a aceitável não só à alma e ao coração, mas também à mente. Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, você tem que alcançar o homem por inteiro, integralmente. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Outra coisa importante, o aprimoramento dos conhecimentos gerais. Né? Lembra que o Apolo, ele era não somente poderoso nas escrituras, mas ele era culto, era eloquente. Provérbios 3:13 diz: feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, não existe essa dicotomia entre conhecimento e graça.
não existe essa oposição entre conhecimento bíblico e teológico e a unção do Espírito Santo. Não pense você que estudando a Bíblia vai fazer de você um crente mais frio, que você vai perder a unção do Espírito Santo. Não, senhor. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos, o autor da Bíblia, irmãos, é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que unge o pregador, a pregadora, quem nos dá graça para pregar, para falar. Então, não há contradição entre essas coisas. Precisamos buscar o conhecimento. Então, por meio da observação, por meio da consulta e da discussão aqui, irmãos, não é briga não, viu? É no sentido dialético. Aprender uns com os outros, né? Se levanta um assunto, qual é a sua opinião? A opinião do outro, a opinião de fulano ali, de Beltrano aqui, depois vai dar aquelas duas opiniões, você já elabora uma terceira, né, uma síntese, né? Então, você vai ali nesse processo dialético, aprendendo uns com os outros. Então, por meio da observação, da consulta e da discussão, o pregador pode tirar proveito dos conhecimentos, tanto conhecimentos bíblicos como extra-bíblicos, ordenando e dosando os pensamentos com a graça divina. Então, o pregador, ele tem que ser uma pessoa proativa, observadora, que ele observa o mundo à sua volta, ele tem que ser uma pessoa de leitura, né? Uma pessoa que gosta de perguntar, de aprender uns com os outros, e seja atento, que consiga enxergar as coisas. E aí ele vai aprendendo, Em relação a essa questão da observação, tem aí a observação para fora e a observação para dentro. Em relação à observação para fora, o pregador deve colher impressões do que se passa ao seu redor, para tirar lições e ideias. O pregador, irmãos, ele não pode viver numa bolha. O pregador vai falar para pessoas do mundo real que vive junto com ele, debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma chuva, que vive na mesma cidade, que vive no mesmo país ou no mesmo estado, governado pelos mesmos governantes, vamos dizer assim, que enfrenta os mesmos problemas econômicos, sociais, etc, etc. Então, o pregador, ele não pode ser alheio ao contexto no qual as pessoas vivem. Então, não pode. Ele tem que estar contextualizado com a situação social, econômica, espiritual e cultural dos seus ouvintes. E no dia a dia, ele vai tirando lições da vida diária, ele vai interpretando. O pregador, irmãos, ele precisa ser um bom intérprete da realidade. Ele precisa fazer uma leitura adequada, né? Ser um bom observador dos fatos, né? E conferir nas escrituras, né? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que é que a palavra de Deus pode orientar sobre isso que a gente está vivendo hoje em dia? Então, o pregador, ele colhe essas impressões do mundo ao seu redor para tirar lições e ideias, às vezes para ilustrar um sermão, às vezes ele vê determinada situação, aquilo já é uma ideia para ele elaborar um sermão. E essa observação para dentro refere-se à análise introspectiva para colher informações para dentro, né? Então, ele vai olhar para si mesmo para colher informações quanto aos nossos sentimentos, ansiedades, satisfações, desejos, etc. Né? Então, são coisas que ele procura enxergar dentro dele mesmo e também dentro dos outros. Né? São coisas muito da natureza humana, né? Então, o pregador, ele não pode viver numa bolha, ele não pode falar ao vento,
ele precisa ser contextualizado com o público com o qual ele está interagindo. Bom, nessa questão do aprimoramento dos conhecimentos gerais do pregador, ele pode aí ter acesso a várias literaturas, materiais, né, recursos que ele pode consultar ou pesquisar para atualizar os seus conhecimentos, para adquirir conhecimentos, para pesquisa, para consulta, para tirar dúvidas. Então, ele pode e deve lançar mão, por exemplo, de Bíblias em várias versões, em várias traduções. Ontem eu estava preparando o texto bíblico que eu vou expor no próximo culto de doutrina, lá na congregação central, e eu estava lendo aquele texto, vou fazer uma pregação expositiva, um texto bíblico, ler, explicar e aplicar o texto, e eu estava lendo o texto em várias versões da Bíblia. Aqui eu aconselho demais os irmãos, tenha Bíblias em várias versões. Eu sei que a nossa igreja, a versão mais comum que se usa na Assembleia de Deus é a Almeida Revista e Corrigida. É a tradução mais comum, que é usada praticamente só na Assembleia de Deus e poucas igrejas fora da Assembleia de Deus. Mas tenha Bíblias em outras traduções também, como a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, para que você leia em diferentes traduções, que vai clarear bastante o significado do texto que você está estudando. Isso ajuda demais na conta. As Bíblias de estudo também são ferramentas muito importantes, porque elas trazem comentários de rodapé, explicando alguns versículos que aparecem ali no texto bíblico. Às vezes traz quadros temáticos, figuras, esquemas, traz vários estudos. Então, as Bíblias de estudo são também ferramentas muito boas. Aqui eu recomendo principalmente a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, a Nova Almeida, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. São Bíblias muito boas, né, que você pode adquirir. Comentários bíblicos, né? Eu tenho vários comentários bíblicos de livros do Antigo Testamento, de livros do Novo Testamento. Então, é bom você ler comentários bíblicos, consultar dicionários bíblicos para poder saber o significado das palavras que ocorrem na Bíblia, dicionários teológicos, né? Tem muitos termos teológicos que é bom, né? Por exemplo, redenção, propiciação, expiação, graça, justificação, são tudo termos teológicos, tribulação, milênio, arrebatamento, tribunal de Cristo, são termos teológicos que você tendo um dicionário teológico é bom, que ajuda a você entender essas coisas. Dicionário da língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, a nossa língua materna. Você hoje em dia tem aí à disposição vários softwares bíblicos que você pode usar, tanto no computador como também no celular, para pesquisar versículos, para comparar traduções, tem recursos de línguas originais, do grego, do hebraico, livros evangélicos, enfim, irmãos, o que nós temos hoje em dia à disposição é muita coisa, são muitos recursos que temos à disposição. Em relação à discussão, é aquele processo dialético de aprendizado. Quando o pregador sozinho não consegue captar suficiente entendimento em determinado assunto, nada melhor do que discuti-lo com outras pessoas que nutrem o mesmo interesse que ele. Então é bom perguntar, comentar com determinados irmãos que também gostam de estudar a Bíblia. O que é que você acha disso aqui e tal? Não sei o quê, como é que você vê isso? Aí vai aprendendo uns com os outros, né? Isso é muito importante, né? Aí tem uma advertência e um perigo. Cuidado com o pregador que não gosta de escola dominical e nem de culto de doutrina, viu? Isso aqui é muito importante.
infelizmente, irmãos, tem muitos pregadores, não são poucos, infelizmente não são poucos, são muitos, que você não vê esse povo em escola bíblica dominical aprendendo, né? Não vê ele aprendendo em escola bíblica dominical e nem vê ele também aprendendo em culto de doutrina. Ele só vai para a igreja nos cultos que ele prega, né? Então, tem que ter cuidado. Você não pode se levantar para ensinar se antes não sentou para aprender. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito, irmãos, né? Esse hábito de aprender, de buscar. E outra coisa importante, para finalizar aí a lição de número 1, o desenvolvimento da vida espiritual. É impossível separar pregação e devoção. As duas precisam estar ligadas. Devemos ser mais crentes do que pregadores. A gente só é pregador porque antes disso a gente é crente. Até mesmo porque a gente só pode pregar aquilo que crê e pratica. Se eu não creio naquilo e não pratico aquilo, como é que eu vou pregar sobre aquilo? Então, a pobreza espiritual de muitas pregações reside na falta de oração e meditação na palavra de Deus por parte dos que a transmite. Então, não tem uma vida com Deus e aí por isso que é vazio. Pela oração, o Espírito Santo põe toda a maquinaria de um sermão para funcionar, levando a efeito toda a obra que ele quiser realizar nos corações dos ouvintes. Não há nada mais importante na vida de um pregador que sua dedicação à oração. Portanto, cabe-lhe formar o hábito de orar regularmente, todos os dias e com mais intensidade antes de preparar o seu sermão. Então, essa vida de oração, ela é importante para nos ajudar a perceber a intenção do Espírito, o que é que o Espírito Santo quer falar com o povo, o que é que o Espírito Santo quer falar com a igreja, para que o Espírito Santo abra a nossa mente, faça a gente entender e lembrar tudo aquilo que a gente leu e estudou, né? Que a gente seja um instrumento nas mãos de Deus. Então, é muito importante a vida espiritual do pregador. Amém, meus irmãos?